Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4 da nossa revista de jovens do quarto trimestre de 2022. O tema desta lição é a liderança de Josué. O texto principal está em Josué, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. O resumo da lição: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Os objetivos dessa lição: saber que Josué foi sucessor de Moisés, compreender a importância do líder certo no tempo certo e apresentar a pessoa de Josué. Então nós temos alguns insights aqui. Primeiro, Josué foi um assistente e sucessor de Moisés, e nós vamos ver isso em detalhes. Josué, ele era um dos que tinha mais de 20 anos quando saíram do Egito. Josué guiou o povo para entrar na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Josué foi um excelente estrategista militar. Ele tinha fé para pedir orientações a Deus, E Josué foi um líder ousado. Coisa linda. O nosso texto base da aula está em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, eu vou ler depois. Então, Josué é fruto de uma escolha divina, que foi provocado por Moisés, Moisés já estava ali para entregar o bastão, já tinha dado tempo de Moisés, Moisés já estava com cerca de 120 anos, e Deus falou: você não vai entrar na terra, você trouxe o povo até aqui e acabou. Aí Moisés, como era um líder, que tinha um comprometimento muito grande com Deus e com o seu chamado, o que Moisés faz? Moisés pega e fala assim: Senhor, não deixe esse povo sozinho como uma ovelha que não tem pastor. Eles precisam de um líder. Moisés fala para Deus, eles precisam de um líder. Não foi Moisés que escolheu o líder. Não foi Moisés que escolheu o seu sucessor. Foi Deus. Foi Deus. Moisés não ficou assim: Josué, fica aqui do meu lado. Josué, aprende, anota aí, Josué, faz isso, faz aquilo, que você vai ser meu sucessor. Viu, Josué? Não foi isso. E nós temos um entendimento errado. Porque o entendimento hoje é assim, nós vamos até ver no final da lição, falando que um dos erros de Josué foi não ter preparado um sucessor para ele. Mas se é Deus quem escolhe, eu vou lá e preparo o sucessor, e Deus escolhe outro, o que acontece? Como que fica? Não funciona. Então, quando nós dependemos de Deus, nós temos que depender totalmente. Qual é o nosso papel? Preparar várias pessoas, preparar vários sucessores, mas quem escolhe é Deus. Então Moisés falou: Senhor, esse povo não pode andar sozinho, eles precisam de um líder, eles precisam de alguém para guiá-los. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, eu já tenho essa pessoa, eu já vim preparando ela há tempo, eu já vim colocando desejo no coração dela, por mim, já há tempo, eu estou imaginando aqui a conversa de Deus com Moisés lá no monte. Eu já preparei, coloquei esse desejo, estou capacitando ela porque eu preciso. Esse líder vai ser diferente de você, Moisés. Você foi um homem muito manso, conduziu o povo, profeta, eu falava boca a boca com você. Esse novo líder não tem que ser um homem de guerra, que vai tomar a terra ali à força, vai destruir os inimigos, vai estar ali com garra à frente do povo, vai ser um cara ousado. Foco dele não vai ser ficar julgando o problema do povo, não. Foco dele vai ser conquistar terras, vai levar o povo a ser um povo guerreiro. Não é minha imaginação, Deus falando com Moisés. Esse homem é Josué. Aí Moisés: Josué, aquele que anda comigo,
aquele que toda vez que eu entrava ali no tabernáculo e a presença vinha, ele ficava do lado de fora, ele estava ali do ladinho, quase que querendo entrar junto, aquele que quando eu subi o monte, ele subiu, parou ali no meio do caminho, porque eu mandei ele ficar lá, mas ele subiu, não saiu do monte enquanto eu não desci, aquele que me acompanhava em todos os lugares, aquele que eu falava, vai lá Josué, luta, mesmo ele não sendo guerreiro, ele sendo um escravo, ele ia lá e lutava e vencia as batalhas, porque Deus capacitava. É esse que servia Moisés o tempo todo, estava ali grudado com Moisés, concordando ou não com as coisas que Moisés fazia, entendendo ou não, ele estava ali para servir, para estar junto. É Josué mesmo, Senhor? O Senhor fala assim, é Josué, é esse que eu escolhi. Aí eu fico imaginando Moisés, glória a Deus, aleluia, porque você não vê na Bíblia, Moisés, vão falar assim, deixando claro que Josué ia ser o seu sucessor. Eu creio que ele nem pensava nisso, porque o papel de Moisés ali, como de um profeta, era ouvir 100% a Deus e não ao homem. Tanto que nisso ele foi fiel em toda a sua casa, diz o escritor aos Hebreus. O próprio Deus diz isso quando Arão e Miriam se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Moisés, meu servo, é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo boca a boca. Então, é algo que nós temos que entender. Assim como quando o povo rejeita a liderança de Samuel, que na teoria era para ser passado para os seus filhos, Deus fala, não, a liderança vai vir de Saul. Quem é Saul? Deus escolheu. Saul falhou, e agora? Vai ser o filho de Saul? Vai ser Jonatas, um grande guerreiro, um homem de coração bom, vai ser Jonatas? Deus fala, não, é Davi. Quem é Davi? Vai lá na casa de Jessé que você vai descobrir. É Deus quem escolhe. Nós precisamos entender isso, é Deus que escolhe. Qual é o nosso papel? É de preparar a maior quantidade de pessoas. Não são todas que querem, infelizmente. Aí nós temos que focar os nossos esforços e atenção naqueles que querem, que desejam algo a mais, que desejam ser líderes, prepará-los, né? Mas quem escolhe é Deus. E eu posso preparar uma pessoa para ser líder, para ser meu sucessor, e Deus tem um outro chamado para a vida dessa pessoa, porque é Deus que chama. Então, Josué foi fruto de uma escolha divina. Ele poderia até ser indicado por Moisés, mas não foi. Moisés falou, levanta alguém para conduzir esse povo. Levanta meu filho. Não, ele não falou isso, ele é profeta, pô. Ele sabia que o governo era de Deus, a escolha é de Deus e Deus não erra. O que ele fez foi interceder, foi orar, Senhor, levanta alguém para conduzir esse povo, Senhor. E Deus escolhe Josué. Então isso é fruto de uma escolha divina. Deus chamou Josué, Deus escolheu Josué e lhe deu um chamado, algo específico, que é entrar com o povo na terra e conquistar o território. E chamou Josué para a guerra. E o nome Josué, traduzido também do hebraico, pode ser Yeshua, Jesus. Então Josué é um tipo, tá? É um tipo. Eu gosto de falar assim, ó. Moisés era um tipo de Jesus e do Espírito Santo. Josué era um tipo de Jesus e do Espírito Santo. Mas se a gente for juntar as histórias, Moisés é tipo de Jesus que liberta o povo da escravidão de Faraó, tira o povo do mundo, agora para viver congregado na igreja que está ainda no deserto, que ela não saiu dessa terra. Porém, Moisés, ele parte, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Consolador Josué veio. Mas o Consolador não veio aqui para chorar, para fazer carinho, para brincar, não. Ele veio aqui para a guerra. Então o Espírito de Deus que está em nós hoje, veio aqui para a guerra, para nos levar a conquistar territórios. Porque mesmo eles entrando na terra prometida, o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 4, fala que o povo não entrou no descanso. E a Bíblia fala que Jesus é o nosso descanso, Ele é o Senhor do descanso, é o Senhor do sabá, é o Senhor do sábado. Então, aquele povo conquistou a terra,
pelo menos parte dela, porém não entrou no descanso. Então, ainda tem uma missão a ser cumprida, um caminho a percorrer, um alvo a atingir. Então o Espírito Santo veio sobre nós para nós conquistarmos terra, e olha que nós somos feitos do pó da terra. Então conquistar terra é ganhar almas para o reino. Conquistando a terra não acabou. O que nós precisamos? Entrar no descanso, estar eternamente com Jesus na glória. Então o Espírito Santo vem, nos dá armaduras, nos dá armas espirituais para nós fazermos guerra. Foi isso o papel de Josué. Então Moisés como Jesus, tipologia, Josué como o Espírito Santo que vem para nos capacitar, nos dar armadura e nos conduzir para a conquista na batalha, ganhando terra, ganhando territórios, ganhando almas, usando das armas espirituais, até nós entrarmos no nosso descanso, papel de Josué. Isso, lógico, tirando os erros, né? Naquilo que eles acertaram, eles tipificam, tanto Jesus como o Espírito Santo, e a tipologia pode ser enquadrada aí. Então, Josué é fruto de uma escolha divina, ele foi chamado para dar continuidade na atribuição de Moisés. Elias teve um chamado de Deus que ele não conseguiu cumprir na sua íntegra, então Deus levanta Eliseu. Quem escolheu Eliseu? Foi Deus. Elias, tu vai passar ali, vai na casa de um tal de Eliseu, joga sua capa sobre ele, que ele vai ser seu sucessor. Lê o texto, parece que Elias não gostou muito não, porque ele joga a capa e sai, deixa eu ir lá me despedir dos meus pais, ele tá bom, e vira as costas. Lê o texto para você ver. Mas é a escolha de Deus, e quando Deus escolhe, ele não erra. Então, foi chamado para dar continuidade no propósito que Moisés tinha aqui na terra. Ele não conseguiu cumprir o propósito todo, porém Deus levantou um outro para dar continuidade no propósito. E assim, Josué não era um profeta igual Moisés, mas Josué andou muito com Moisés, ele serviu muito a Moisés. Então, se eu quero ter, vamos falar assim, se eu quero ter um chamado, eu posso me espelhar no meu líder, porque algumas das características dele vão estar em mim. Quer ver um exemplo? Moisés foi lá, Deus falou, diga ao povo que marche. Moisés ergue o cajado, as águas do Mar Vermelho se abrem. Aí, Josué vai para a batalha, vai para a guerra, ele é o homem de guerra. Ele pega ali a sua lança e a levanta. O que acontece? O sol e a lua param. Moisés levantou o cajado, abriu o Mar Vermelho. Josué levantou a lança, o sol e a lua pararam. Então, características, aquilo que você aprende com o seu líder. Por isso que a Bíblia fala, imitai a fé dos vossos pastores. Josué imitou a fé do pastor Moisés. Pastor Moisés levantou o cajado, que Deus mandou. Aí Josué imitou, Deus não mandou ele fazer aquilo, mas ele imitou, então ele levantou. Quando ele levantou, a Bíblia fala que Deus teve que ouvir e atender o pedido de Josué, porque ele fez pela fé, imitando a fé do pastor Moisés. Olha que coisa linda. Mas para você conhecer a fé do seu pastor, não é só no culto, você tem que conviver com ele, você tem que orar com ele, você tem que às vezes estar na casa dele. Pastor vai para o monte, vai junto. Pastor vai orar na igreja, vai junto. Quanto mais tempo você passar, mais você vai ser contagiado pela fé dele. É isso que aconteceu. E para nós sermos líderes, nós temos que ter exemplos. Exemplos. Paulo fala, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores da nossa liderança, nós temos que amar e imitar tudo que é bom que a nossa liderança faz, nós temos que imitar e fazer, porque nós estaremos obedecendo um mandamento bíblico, que é imitar a fé dos nossos pastores, e mediante a obediência, nós seremos grandemente abençoados. Outro aspecto muito importante da vida de Josué, ele era fiel, ele era leal, ele estava ali com Moisés, Moisés manda os espias,
Josué no meio, os espias voltam tocando terror no povo. Josué não, se manteve fiel à palavra de Deus, que foi dita pela boca do seu pastor Moisés. Não, se Deus for conosco, nós vamos matar os gigantes, nós vamos tomar a terra, porque Deus falou, ele é fiel para se cumprir. Em momento nenhum ele voltou atrás. Quando vai para a guerra ali com os midianitas, Moisés, vai lá que eu vou ficar no monte com os braços erguidos orando. Um escravo foi para a guerra e venceu a guerra, lutou como um grande soldado sem ter treinamento de soldado. Por quê? Porque ele foi debaixo da obediência. Ele era fiel ao seu pastor. Quando o seu pastor mandava fazer coisas que ele não era capaz humanamente de fazer, e ele obedecia, Deus capacitava de forma sobrenatural Josué. Quando nós pedimos, damos uma direção, falamos, faça isso, faça aquilo, muitas pessoas não creem, muitas pessoas não acreditam. Às vezes nós falamos assim, chega na tua casa, fala lá para o seu familiar que está desviado, hoje você vai no culto comigo, Deus tem uma palavra para você. Aí a pessoa já fica, ele não quer nem saber de Deus. Quando eu começo a falar qualquer coisa em casa, já gera confusão, se eu falar isso eu vou arrumar mais confusão para minha cabeça. A pessoa não crê. Só que foi solta, foi enviada, foi lançada uma palavra da sua autoridade espiritual, do seu pastor. E se você crê e obedecer, e chegar na sua casa e convidar aquela pessoa para ir no culto, ela vai. Porque debaixo da obediência Deus te honra. É a sua incredulidade que impede as bênçãos de Deus na sua vida. Nós temos que ser obedientes à nossa autoridade espiritual, à palavra que é soltada, a direção que é dita. Se nós crermos nessa palavra, nós vamos conquistar muitas bênçãos no reino de Deus. Então Josué, ele era leal. Então ele era um servo fiel e leal. E somente servos fiéis e leais têm a capacidade de serem líderes fiéis e leais a Deus. Nós precisamos entender isso muito bem para nós não pecarmos. Assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa, na casa de Deus, também Josué era leal. E quem foi Josué? Josué foi um homem que andava com Moisés, não desgrudava de Moisés. Moisés ia orar, ele estava junto. Moisés subiu o monte, ele estava junto. Moisés ia para a igreja, ele ia junto. Moisés estava ali conversando com a glória de Deus, em vez dele ficar com ciúmes, com inveja, com vaidade, com orgulho, ele estava ali aos pés da porta, onde Moisés estava. Devia estar ali intercedendo, orando por Moisés. Senhor, fala mais com teu servo. Porque vai chegar um momento que quando você ora, quando você intercede pelos outros, Deus fala com você. Faz parte da caminhada. Então, Moisés era um homem que Josué era um homem que foi forjado aos pés de Moisés. Paulo fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Josué foi criado aos pés de Moisés, aos pés de um pastor que cuidava do rebanho do seu sogro, que era um sacerdote. Ele foi criado aos pés de um homem que tinha uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E Josué, ele foi chamado para um tempo. Ele foi chamado para um tempo. E Josué, quando ele está ali para conduzir o povo, para dar início ao seu ministério, ele já tinha uma idade avançada, como Moisés. Já estava ali calejado das lutas, da prova, já tinha enfrentado inimigos no deserto, já tinha servido por muitos anos a Moisés. E no momento certo Deus levantou ele. Não é no momento que nós queremos, é no momento de Deus. E o texto de Josué 1, do 1 ao 9, mostra um pouquinho de quem era Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então vamos lá. Moisés pede um líder para Deus. Deus fala que é Josué. Porém, para dar início ao chamado, Deus fala diretamente com Josué. Lembra que eu falei? Falei na aula passada sobre Moisés. Deus, quando nos chama para liderar, Ele fala conosco.
Se uma pessoa começou a liderar, está à frente de uma igreja sem Deus ter falado com ela, não vai dar certo. E o não vai dar certo não é a questão da igreja estar cheia ou vazia, porque o diabo ele enche algumas igrejas. Igrejas que não falam dele, igrejas que não falam sobre dízimos e ofertas, igreja que Jesus Cristo não é o centro, não é o foco, não é o principal, igrejas onde a santidade não é o principal, né? Pode tudo, o diabo enche essas igrejas. Então igreja cheia, igreja vazia, não é sinônimo de que Deus está presente ou não. Mas quando eu tenho um chamado, Deus se faz presente, tendo 2, 3, 5 ou 500 mil pessoas. Agora, quando faz sem um chamado específico de Deus, é o homem que está à frente, um é Deus. A igreja não é de Cristo, a igreja é do homem, por isso que ele faz o que quer. Por isso que surgem abominações aí no nosso meio, coisas terríveis. Então Moisés, meu servo, é morto, Deus falando. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que Deus está falando aqui? Acabou o ministério de Moisés. Agora vai começar o seu. Tem pessoas que já querem começar o seu ministério passando por cima do ministério de outros. Tem pessoas que vão começar o seu ministério roubando membros de outra igreja. Tem pessoas que vão começar o seu ministério se rebelando contra os seus pastores, a igreja que estava ali servindo. Pessoas que lhe amaram, confiaram, cuidaram, se rebelam. E vão ali e ainda falam, não, Deus falou comigo, falou nada. Isso aí é o diabo falando. Não tem discernimento espiritual. Porque quando Deus fala, Ele confirma pela boca de 2 ou 3 testemunhas. E nunca Deus vai começar algo através de rebelião. Nunca. Nunca. Isso não vem de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se Deus te chamou para o ministério, e para você começar algo novo, Deus vai falar isso contigo, Deus vai falar isso com o seu pastor, e num determinado tempo o seu pastor vai te liberar para você fazer isso, porque é no tempo de Deus, tem o tempo certo. Agora, se Deus te chamou para ficar ali no ministério, para dar continuidade no ministério, vou falar assim, do seu pastor, igual foi Josué com Moisés, você só vai começar o seu ministério quando Moisés encerrar o dele. É o que Deus está falando, Moisés está morto, acabou, agora eu começo você. Não adianta querer passar por cima, se rebelar, querer fazer antes da hora, não. Tudo tem seu tempo, e Josué esperou o tempo certo, o tempo de Deus para começar a trabalhar. Todo lugar que pisar, Josué, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha que promessa linda. Tudo quanto fizer prosperará. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, os inimigos vão cair. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. Olha que coisa linda. Como foi com Moisés lá na frente de Faraó, operando aqueles 10 sinais, as 10 pragas. Como foi com Moisés durante todo o período ali no deserto, onde saiu água da rocha, veio o maná do céu, veio as codornizes, coisas maravilhosas, inimigos foram vencidos. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só ouve isso quem é fiel à sua liderança. Só ouve isso quem persevera em servir a sua liderança. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Moisés ensinou a lei, ensinou a Bíblia para Josué. Isso é a preparação. Então quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós estamos preparando pessoas. Porém ela tem que ter um desejo no coração por querer mais, em ouvir a voz de Deus e no tempo certo atender o seu chamado. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. O Salmo número 1
foi escrito através de Josué, capítulo 1, está aqui, ó, versículo 7 e 8. Pois ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, o fruto dá na sua estação, e tudo quanto fizer prosperará, diz o salmista. Ele está falando, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, tenha prazer nela. Antes medita nela dia e noite, olha o que o salmista fala. Tenha cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, tudo que fizer prosperará, o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, Deus não mandou, não é ele que está falando, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, não pasme, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Líder não tem que ter medo. Líder não tem que ficar espantado com as coisas que acontecem. Líder não pode ter medo, porque o chamado de um líder não é para ter medo, porque ele tem que confiar. Não sou eu que estou te chamando, não sou eu que estou mandando, diz o Senhor. Quando você confia, não tem espaço para medo. E lá em 1 João fala, o medo é do maligno, não vem de Deus. Então nós não podemos ter medo. O crente por si só, mesmo que não tenha função nenhuma na casa, ele não pode ter medo, ele tem que confiar na palavra. Porém, ele vai ainda ficando com um pouco de medo, porque ele já vem do mundo com medo, porque ele ainda não conhece a palavra. Por isso que tem que plantar a sementinha no coração, para ele começar a conhecer a palavra. Que quando ele tiver conhecimento das promessas, de quem é Deus, que ele vai conhecer através da palavra, o medo vai embora. Tem pessoas que estão há anos na igreja com medo. Por quê? Porque elas não conhecem a palavra. Conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará, porque Jesus é a palavra, Apocalipse 19. Então, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, não tem espaço para medo. Não temas, Abraão, eu sou o teu galardão, a tua recompensa. Samuel falando para o povo, não temas, 1 Samuel capítulo 7, não temas. Então o Senhor deixa claro, o líder não pode ter medo. O líder tem que ser ousado, destemido, a ponto de falar, para sol, para lua. Olha que coisa maravilhosa. Então, Josué foi o cara certo na hora certa, que teve um preparo certo. Não com uma promessa de que ele seria um líder, mas ele teve um preparo para ter intimidade com Deus. Um preparo para servir. Quanto mais ele servia, mais ele foi sendo qualificado para ser um líder. Por isso que Jesus fala, você quer ser grande? Seja o que mais sirva. Você quer ser líder? Seja o que mais sirva. E nós temos aqui também, falando sobre Josué e sua família. A Bíblia não nos dá detalhe da sua família, mas pela aquela expressão famosíssima de Josué capítulo 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós sabemos que Josué fez o papel de cuidar bem da sua família e preservá-la na presença do Senhor. O apóstolo Paulo fala, antes de você ser um obreiro consagrado, primeiro você tem que cuidar bem da sua casa, tem que ter os seus filhos em sujeição, ou seja, todo mundo tem que ser crente, porque se eu não ganhar minha família, se eu não cuidar da minha família, como que eu vou cuidar da casa do Senhor? Se eu não lidero a minha família, como que eu vou liderar na casa do Senhor? Está na Bíblia, muita gente não respeita, o cara está com a família destruído, os filhos na droga tal, e ainda tem um doido que vai lá e consagra. Aí o que acontece? Passa um tempinho, adultério, divórcio, coisas terríveis vão acontecendo. Por quê? Porque quebrou princípios bíblicos. Josué, ele era um cara como qualquer outro, ele era homem. Homem com imperfeições, homem com defeitos, né? E teve um episódio que está lá em Números 11, versículo 29, quando ele vê 2 homens profetizando no meio do povo e corre para Moisés, Moisés, tem 2 lá profetizando, você que é o profeta de Deus. Moisés, não meu filho, você está com ciúmes por mim, quem dera se 3,5 milhões de pessoas fosse profeta, quem dera que se todo esse povo fosse profeta. Deus chamou todo o povo para ser sacerdote em Êxodo 19, o povo rejeitou. Moisés está falando, quem dera se todos fossem profeta. Mas Josué tinha ciúmes do seu líder.
Não pode ter ciúmes. Ciúmes é do maligno, não vem da parte de Deus. Quando Josué recebe ali os gibeonitas e eles vieram disfarçados, ele faz uma aliança sem consultar a Deus. É o que eu falei, para sair para a guerra nós temos que ter uma multidão de conselheiros, nós temos que escolher, ouvir os conselhos do nosso pastor. Não posso sair fazendo alianças, tomando decisões, sem antes pedir para a igreja orar, sem antes ter uma palavra do meu pastor, porque isso pode nos condenar. Então que nós possamos olhar para Josué, para o seu exemplo, aprender e colocar em prática, para que nós possamos ser crentes melhores na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.